Olá, pessoal, seguidores do canal Juliana Bertolozzi. Tudo bem com vocês? Hoje, sabadão, 19 de dezembro de 2020. Eu falei no outro vídeo, eu acho que vocês não prestaram atenção, então eu repito. Eu já estou aceitando presentes de Natal, tá? Pessoal, ótimo sábado para vocês, espero que estejam curtindo na praia, na piscina, em casa, espero que estejam curtindo. Pessoal, hoje eu vou continuar com a nossa série de vídeos aqui sobre os ministros do STF. Eu já havia falado sobre Celso de Mello, que se aposentou em outubro de 2020, e seu sucessor, Cássio Nunes. A minha ideia, como eu havia falado a princípio, era falar sobre cada ministro de acordo com a ordem de aposentadoria. Portanto, o próximo ministro sobre quem eu falaria seria o Marco Aurélio de Mello, primo do Collor de Mello. Porém, como eu tenho bastante amor por ele, assim como eu tenho pelo governador Margarina e por outras pessoas, eu decidi, se me permitem, peço licença aos seguidores, eu decidi trocar a ordem. O Marco Aurélio vai se aposentar ano que vem, em julho de 2021, e o Lewandowski em 2023. Então eu decidi inverter a ordem e falar sobre Lewandowski. Tudo bem? Pode ser? Não que eu morra de amores pelo Lewandowski, pelo contrário. Mas eu acho que eu sinto, digamos, menos apreço ainda pelo Marco Aurélio. E como eu acho que o vídeo dele vai ser longo e se bobear até dividido em duas partes, então eu preferi poupar vocês nesse momento e vou falar sobre o Ricardo Lewandowski, apesar do fato de que ainda teremos de aturá-lo até 2023. Tudo bem? Eu acho que não vai mudar muita coisa até lá, em termos de julgamento, do posicionamento dele. Então, por isso que eu acho que, se mudar, obviamente, ele vai merecer vídeos. Mas eu acredito que dá já pra gente fazer uma análise, fechar um pouquinho o Lewandowski. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar por aquilo que eu chamo do óbvio ululante, que é falar um pouco sobre a carreira, a formação de Ricardo Lewandowski até a chegada dele no Supremo. Então, a gente analisar um pouco a atuação dele como ministro do STF. Beleza? Bom, o Lewandowski é um jurista, magistrado brasileiro. Ele é ministro do STF, ele atua como ministro desde março de 2006. Portanto, ele foi nomeado pelo Lula, né? Mais um, né? Ele também presidiu a corte entre 2014 e 2016 e também exerceu a função de presidente do Senado Federal durante o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Lewandowski é bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é Sanfran, né, conhecida como Sanfran,
E tem também diversos outros cursos, é doutores honoris causa, enfim, tem um extenso currículo e tal. E desde 2003 ele é professor titular de Teoria Geral do Estado no Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, a USP, aonde ele leciona desde 1978. Lewandowski é de origem judaica, tá? Isso influencia alguns dos julgamentos dele, é por isso que eu estou mencionando isso, tá? O Lewandowski, ele ingressou na magistratura em 1990 como juiz do Tribunal da Alçada Criminal de São Paulo. Foi escolhido pelo falecido Orestes Quercia por meio do 5º Constitucional da classe dos advogados após indicação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, cargo no qual ele permaneceu até 1997, quando então ele foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E exerceu a vice-presidência de Associação dos Magistrados Brasileiros entre 1993 e 1995. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em 2006, tendo sido vice-presidente de 2012 a 2014 e de 2014 a 2016. Presidido a Corte e também o Conselho Nacional de Justiça. Em 2016, Ricardo Lewandowski presidiu no Senado Federal o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, que resultou na perda de mandato da então presidenta, né? E embora tenham sido preservados seus direitos políticos e tal, em uma decisão um tanto quanto controversa de Ricardo Lewandowski, porque ele decidiu pela separação da votação também de uma série de cargos públicos. Tá, então, essa decisão aí a gente ainda vai questionar, a gente vai falar um pouquinho, tá? Enfim, né, assim como ele teve muitos altos e baixos na carreira, também teve decisões bastante controversas e que a gente vai resumir um pouquinho aqui. Bom, então, voltando, né, apenas para a gente sempre relembrar as datas, como eu digo, isso é sempre importante. Em 16 de março de 2006, ele atingiu o ápice da carreira jurídica ao ser empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Veloso, se não me engano. E foi indicado pelo então presidente Lula da Silva, né? Algumas, agora vamos já repassando, né, para agilizar, vamos já falar sobre algumas decisões, algumas coisas. Ricardo Lewandowski, ele votou pela constitucionalidade da chamada Lei da Ficha Limpa no STF. Ele também foi defensor da aplicação desta Lei da Ficha Limpa às eleições gerais de 2010. Segundo declarações do próprio Ricardo Lewandowski, em seu voto de 36 páginas, ao aprovar a Lei da Ficha Limpa, ele buscou proteger o princípio da probidade administrativa, a moralidade, para o exercício
do mandato, a normalidade da legitimação das eleições. Eu diria que, pessoalmente, minha opinião, que a lei da ficha limpa é uma grande conquista da nossa legislação e eu aplaudo Ricardo Lewandowski por ter levantado e defendido essa bandeira e por ser um defensor disso, e eu espero que ela seja mantida e respeitada. A gente não tem visto isso acontecer com muita frequência mais, mas a lei existe e está aí para ser cumprida. Como eu mencionei antes, o Ricardo Lewandowski em seu voto, ele defendeu a aplicação da lei da ficha limpa já nas eleições de 2010. E isso surtiu efeito sobre os candidatos condenados ou que estavam em processo, sendo processados. Enfim, isso surtiu bastante polêmica, bastante efeitos, né? Inclusive, houve candidatos que renunciaram aos seus mandatos na época para escapar da cassação antes que essa nova regra da lei da ficha limpa entrasse em vigor, tá? O ministro Lewandowski atuou em dezenas de casos e nós vamos falar um pouquinho deles agora. Eu acho que uma das maiores polêmicas envolvendo Ricardo Lewandowski foi quando ele atuou como revisor da ação penal 470, o processo em que foram julgados delitos cometidos no então chamado mensalão, o embrião da Lava Jato, o esquema de suborno de parlamentares para compra de votos pelo alto escalão do governo Lula, financiado através de desvio do dinheiro público. Ou seja, o mensalão é o embrião da Lava Jato e o Lewandowski foi justamente o revisor da ação penal que tratou disso. Na primeira sessão do julgamento dessa ação penal, ele travou uma discussão histórica com o relator do processo. Vejam, ele foi o revisor e o relator foi o então ministro Joaquim Barbosa, que criticou abertamente o posicionamento de Ricardo Lewandowski, para quem os réus sem foro privilegiado deveriam ser julgados na primeira instância judiciária. E isso demandaria o desmembramento do processo. A manifestação do Lewandowski foi acompanhada pelo ministro Marco Aurélio de Mello, por que será, né? Só que os demais membros do tribunal decidiram que todos os réus da ação, mesmo os réus que não tinham direito a foro privilegiado, seriam sim julgados pelo STF. A polêmica não parou por aí não, tá? No decorrer do julgamento, Lewandowski insistiu no fato de que ele não viu, não entendeu que houve qualquer formação de quadrilha, inocentou os réus quanto a esse crime, também entendeu a inexistência de compra de votos pelo Partido dos Trabalhadores para aprovação de importantes compras, enfim, né? Ele entendeu que nada disso aconteceu.
polêmico, né? E estranho, né? Pela compra de votos, né? Inexistência da compra de votos pelo Partido dos Trabalhadores para aprovação de importantes reformas legislativas e acatou a tese da defesa de que os valores ilicitamente obtidos destinavam-se exclusivamente ao financiamento da campanha do então presidente Lula. Tá. Ele também votou pela absolvição de João Paulo Cunha. Na ocasião do voto, o advogado, João Paulo Cunha era advogado do PT na época, tá? Disse que saiu de alma lavada. Lembrando, João Paulo Cunha foi acusado de receber R$50 mil de propina pelo suposto favorecimento de licitações na agência publicitária de Marcos Valério. Ricardo Lewandowski também votou pela absolvição do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ao concluir em seu voto que o Ministério Público não provou a ação específica que o réu teria praticado, Lewandowski bateu boca e se opôs ao Ministério Público e ao relator, que apontaram o ex-ministro José Dirceu como chefe do esquema e tudo mais. E o Lewandowski diz que não, que o réu José Dirceu já não tinha mais nada a ver, depois que ele assumiu a Casa Civil, ele já não tinha mais nada a ver com essas coisas ligadas ao partido. Segundo ele, os assuntos financeiros do PT eram tratados já pelo tesoureiro do partido, que era o Delúbio Soares. Aí sim, o Lewandowski condenou o Delúbio por corrupção ativa. Vale ressaltar que o voto de Ricardo Lewandowski pela absolvição de José Dirceu quanto ao crime de corrupção ativa e tal, né? E seu voto também pela absolvição do referido réu, cujo nome eu cansei de citar, pelo crime de formação de quadrilha, foi seguido pelo amigo do meu pai, ministro Dias Toffoli, a Rosa Weber e Carmen Lúcia. Vale lembrar que todos esses votos foram vencidos, porque os outros ministros votaram com o relator a favor da condenação. No dia 12 de maio de 2016, como o Senado Federal havia feito juízo da admissibilidade da denúncia número 1 por crime de responsabilidade em face da então presidenta Dilma Rousseff, abriu-se então um processo de impeachment. E Lewandowski, então, foi o presidente do Senado Federal, de acordo com o que consta no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Isso ocorre durante casos de julgamento de impeachment. Em 25 de agosto de 2016, ele abriu a sessão do Senado para o julgamento final do impeachment.
em seu discurso de abertura dessa solenidade, digamos, né, da sessão desse julgamento, Lewandowski enfatizou que os parlamentares deviam votar com isenção, como verdadeiros juízes, porque afinal somos todos seres humanos, né? Deixar opiniões ideológicas, preferências políticas, inclinações pessoais de lado e julgar a então presidenta com máxima isenção e objetividade, considerando apenas os fatos, tais como eles se apresentaram nos autos, e as leis que incidiam sobre tais autos. Os parlamentares podem até ter votado conforme as instruções ou recomendações de Lewandowski, mas todos sabem, o impeachment aconteceu. Continuando então, tá? Sobre ainda a carreira dele e sobre os desdobramentos. Enquanto ele ainda estava lá, STF, ministro e tal, foi nomeado também, nomeado pela então ex-presidenta Dilma Rousseff, outro ministro. Depois a gente vai falar sobre ele. E foi naquele momento, então, em que podemos dizer que o PT indicou ao todo 13 ministros, e a atual composição do STF naquele momento foi totalmente lulista. Talvez seja esse o maior legado desse partido. Na verdade, isso não é segredo, e mesmo porque eu vou falar sobre isso em vídeos posteriores, foi com a posse de Luiz Fux como presidente do STF, tá? E nesse momento, então, foi que o STF se tornou assim, um verdadeiro reduto de ministros indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Infelizmente ou felizmente, foi em nenhuma outra área, é possível dizer isso, que o legado petista, digamos assim, em nenhuma outra área esse legado permanece tão vivo quanto no STF, que é o mais alto tribunal da República, e nós vemos as consequências disso agora, muito claramente. Se as 13 indicações tivessem sido feitas por outros partidos e seguido critérios racionais para além do jogo político, relações pessoais, eu acredito que teríamos uma mudança democrática bem considerável no judiciário brasileiro. Infelizmente não foi o que aconteceu. Pessoal, ao final desta série que eu estou fazendo sobre os ministros do STF, eu também farei uma análise sobre o legado dos 11 ministros, farei uma análise geral, um balanço geral de todos eles, das consequências de terem sido indicados por quem foram, enfim. Eu vou fazer uma análise geral de tudo isso,
vídeos sobre cada um individualmente e vou fechar falando sobre a atuação de todos eles no geral, tá bom? Bom, pessoal, voltando um pouquinho então, falando um pouco mais sobre Ricardo Lewandowski, ele criticou a atuação da Polícia Federal, a PF, na investigação de autoridades. Isso foi agora em 28 de abril de 2020, tá? Durante uma sessão da segunda turma do STF, aliás, feita por videoconferência, né? O ministro Ricardo Lewandowski criticou bastante a atuação da Polícia Federal e na investigação contra deputados federais e tal. E Lewandowski disse que a Polícia Federal deveria interferir o mínimo possível e tal. E até afirmou, né, que no caso, na época era a investigação contra um deputado federal. E ele falou, hoje isso acontece com um deputado federal, senador, mas nada impede que um ministro do STF possa ser investigado durante meses por um delegado federal sem que os autos sejam remetidos para o foro apropriado. Algum medo aí, senhor Ricardo Lewandowski? Ou a impressão minha? Houve então o julgamento, né? Os ministros decidiram se aceitavam ou não, aceitavam ou não a denúncia em face do deputado. E, na verdade, porque ele foi um deputado que foi denunciado pela PGR por desvio, suposto desvio de R$1 milhão na campanha eleitoral dele, mas essa quantia era destinada à defesa de direitos de pessoas com deficiência, super nobre. Lewandowski rejeitou a denúncia, afinal ele entendeu que a peça acusatória não teve consistência necessária para a instauração de uma ação penal. Ele não identificou um conjunto de evidências seguro para deflagrar um processo penal. Ele ainda ressaltou que a PGR alardeou uma suposta influência do deputado na gestão da federação da APAES, né, para qual o dinheiro supostamente seria destinado, do estado de Minas Gerais, mas sem discriminar quais os atos concretos de ingerência teriam sido praticados por este deputado. Ainda em seu voto, Ricardo Lewandowski afirmou que a polícia promoveu diligências contra o deputado até março de 2013, mesmo sabendo que o deputado federal em questão já havia sido eleito deputado federal com mandato entre 2011 e 2014 e sem a supervisão do STF, a polícia fez isso. Ora, e se o crime foi descoberto depois? Aliás, foi, né? As denúncias vieram depois. E ele rejeitou a denúncia, alegando falta de justa causa. Acompanharam o voto dele o relator e os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia. Segundo uma entrevista do ministro Ricardo Lewandowski, ele diz que o Ministério Público não pode ser um superpoder. E ele falou isso em relação às forças-tarefas da Operação Lava Jato, em especial. E, nas palavras dele, isso foi dito no começo do ano, em fevereiro de 2020, tá?
O Ministério Público não pode ser transformado em um superpoder que requisita serviços, servidores, apoio material e ainda por cima toca investigações. Foram duras as críticas dele, né, em relação ao Ministério Público, à polícia, a várias coisas, né? E segundo ele, a declaração dele é a seguinte: Ricardo Lewandowski demonstrou preocupação com os modelos das chamadas forças-tarefas, né? De acordo com Ricardo Lewandowski, essas forças-tarefas estavam extrapolando, nos últimos anos, o controle dos órgãos hierárquicos, seja do Ministério Público ou até da própria polícia. Além disso, ele disse que tudo isso, né, as forças-tarefas escaparam das competências constitucionais e legais e não havia qualquer tipo de limitação para elas. Segundo Lewandowski, a preocupação não era só dele, mas também de acadêmicos e membros do parlamento, embora ninguém tivesse se manifestado a respeito disso. E ele defendeu que a corte estabelecesse limites para esse tipo de atuação. Na ocasião, Ricardo Lewandowski relembrou das investigações secretas da Receita Federal que foram reveladas pela Conjur em uma reportagem datada de fevereiro de 2020. O fisco, inclusive, criou uma estrutura policial interna destinada a investigar autoridades. A nota falou em 134 pessoas, entre autoridades, pessoas ligadas a elas, etc. O fisco nunca divulgou essa lista, mesmo depois de requerimentos do Congresso Nacional, mas hoje já é sabido que os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e suas respectivas esposas estão entre os investigados. E o ministro Alexandre de Moraes foi o responsável por suspender esta investigação, alegando desvio de finalidade. Por fim, pessoal, um julgamento bem recente que está gerando bastante polêmica é a obrigatoriedade das vacinas, né, da aplicação de vacinas contra o coronavírus, com ou sem a aprovação da Anvisa, o órgão brasileiro nacional, né, responsável pela validação desse tipo de insumo. Na verdade, é responsável pela validação de tudo, de comida, remédios, enfim. O STF julgou a ação no dia 17, agora de dezembro, alguns dias atrás, e a decisão de Ricardo Lewandowski teve peso e foi bastante contundente. Ricardo Lewandowski decidiu que estados e municípios poderão importar vacinas contra a Covid e que foram aprovadas pelas autoridades sanitárias de outros países. Ou seja, vamos ignorar a autoridade sanitária do Brasil, que é a Anvisa, né? Na decisão dele, o ministro, né, Ricardo Lewandowski, autorizou a importação somente diante de eventual descumprimento do Plano Nacional de Vacinação e caso a Anvisa não consiga expedir autorização para o uso de uma vacina imunizante em 72 horas, que é o prazo previsto em lei.
A decisão dele tem caráter preventivo e foi tomada a partir de uma ação protocolada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Até o momento, nenhum laboratório que desenvolveu a vacina contra o coronavírus pediu autorização da Anvisa para a comercialização da vacina. Em seu voto, Ricardo Lewandowski disse o seguinte: defiro em parte a cautelar para assentar que os estados, o Distrito Federal e municípios, no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das que dispõem. Então, o Ministério prevê também que a fase inicial de vacinação vai ser destinada a 4 grupos prioritários e vai durar 4 meses. Serão necessários 30 dias para a conclusão da vacinação de cada grupo. Pela previsão, o prazo estimado para a vacinação da população em geral vai ser de 12 meses. O prazo vai depender essencialmente da quantidade de vacinas entregues pelos laboratórios e atualmente já sabemos que as vacinas dos laboratórios AstraZeneca, Janssen, Sinovac e Pfizer estão na 3ª fase de testes que antecede o pedido de registros da Anvisa. Volto a ressaltar, como eu já falei em matérias de vídeos anteriores, que a vacina produzida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, não apresentou os dados da fase 3 à Anvisa, conforme notas emitidas pela Anvisa. Volto a ressaltar, e a Anvisa ressaltou isso de novo. Ricardo Lewandowski defende restrições a quem não tomar a vacina contra a Covid-19. Segundo ele, a União, estados e municípios podem criar regras para proibir as pessoas que não foram vacinadas de frequentar determinados locais. Ele ressaltou que a obrigatoriedade deve ser imposta por meio indireto, com a restrição do exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. O Lewandowski foi o primeiro a votar nesse processo, que questiona se o poder público pode obrigar ou não os cidadãos a serem vacinados contra as doenças. E ele diz: alcançar a imunidade de rebanho mostra-se deveras relevante, sobretudo para pessoas que, por razões de saúde, não podem ser imunizadas, como crianças que ainda não atingiram a idade própria ou indivíduos cujo sistema imunológico não responde bem às vacinas. Por isso, a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acreditando que ainda assim serão beneficiárias da imunidade de rebanho, disse o ministro. Em seu voto, Ricardo Lewandowski condiciona a vacinação ao pagamento de salário família, certo? Então você só vai receber o salário família se você apresentar o atestado de que foi vacinado. E essa mesma exigência seria feita para matrículas e creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, universidade,
alistamento militar, recebimento de benefícios sociais concedidos pelo governo e para contratação trabalhista. Para o ministro, vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento dos usuários. Buguei, tá? Mas depois vocês me explicam. Ele esclareceu que a vacinação, antes de ser obrigatória, deve ser baseada em evidências científicas e deve ser acompanhada de ampla informação sobre a eficácia, segurança e as contraindicações desses imunizantes. Bug. Pessoal, eu vou encerrando por aqui a análise sobre o Ricardo Lewandowski, antes que fique longa demais, antes que o sol me derreta, e para vocês curtirem o sábado de vocês em paz. A atuação de Ricardo Lewandowski é questionável em muitos aspectos, em especial quando se trata de posicionamento em relação ao Partido dos Trabalhadores. Talvez por ter sido nomeado pelo então presidente do partido e presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também por acreditar que Sérgio Moro não interferiu nas investigações, não deixou que o réu Lula tivesse acesso aos autos, às gravações. Inclusive Lewandowski foi o responsável por excluir as delações de Antônio Palocci de um dos processos que poderia condenar Lula por diversos crimes, como todo mundo sabe. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Ótimo sábado para todos vocês, seguidores do canal. Juliana Bertolozzi, e muito provavelmente os próximos vídeos contarão com uma presença muito honrosa da Lucille. Galera, ótimo sábado, e relembrando, eu estou aceitando presentes de Natal, tá? Um grande abraço, obrigada pela paciência e pela audiência. Logo, logo nos vemos e nos falamos por aí. Ótimo sábado, pessoal! Até mais!